Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Jesus abençoe a todos, sejam bem-vindos, tá? Vamos começar, né, pessoal? Estamos na hora já. Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento e podemos juntos então orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Mestre querido, por podermos iniciar um novo dia com a oração, com a luz da oração, iluminando o nosso ambiente, espargindo as tuas bênçãos, o perfume do teu Evangelho, sobre todos nós que necessitamos. Estejamos na matéria, estejamos na vida espiritual, somos a grande multidão ainda das criaturas que precisam melhorar-se, desenvolver-se, que precisam expandir o amor e encontrar a paz. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, no plano material e no plano espiritual. Que a tua luz ilumine os corações, ilumine os pensamentos, clareie a nossa razão, dulcifique o nosso sentimento e que todos possamos vibrar em sintonia, em harmonia e construirmos um momento agradável, salutar, positivo, que nos ajude no nosso fortalecimento interior. Pedimos por todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, que a tua misericórdia possa estender-se a todos eles, envolvendo-os em tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Bom dia. Que Jesus nos abençoe, né? Então vamos lá, né? Vamos estudar. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites às 20 horas, né? Com exceção de quarta-feira, que é às 9 horas que a gente faz o estudo aqui do livro Céu Azul, tá? Então vamos começar, né? Livro Céu Azul de César Augusto Meledo, o Espírito, que é um rapaz que nós conhecemos, né? Quando morávamos no Paraná, e ele faleceu com 19 anos. E escreveu esse livro através da Célia Xavier de Camargo, que é minha mãe, médium psicógrafa, né? Médium intuitiva, e que tem mais de 20 livros editados já, né? Hoje ela não produz mais mediunicamente, mas fez um trabalho bem interessante nessa área que a gente acompanhou praticamente na sua totalidade. E nós estamos no capítulo 24, a visita de Sukarno. Vocês se lembram? Né? Nesse capítulo 24, a gente tem a ida do chefe da falange do plano espiritual, né, inferior, né, o Sukarno, que estava muito incomodado com a ação do nosso grupo, né, do grupo dos espíritos amigos, juntamente com o nosso grupo mediúnico, né, que nós estávamos atendendo o caso da Solange, né? Aquela moça que morava em Londrina, né? No Paraná, com síndrome de Down, muita mediunidade, sofrendo um assédio terrível, obsessivo, né? Então, nós fomos atendendo muitos espíritos ligados a essa organização, a essa falange, né? Até que o dirigente da falange, muito incomodado, ele foi na nossa reunião, desculpa, que era realizada às terças-feiras, né? E ele foi, geralmente eles vão para nos ameaçar, vão para nos confrontar, né? Para intimidar, né? Só que é aí que aumenta o risco para eles, né? Porque no nosso ambiente, o ambiente é preparado para o auxílio, né? Então nós temos recursos avançados ali. É um ambiente onde eles ficam mais fragilizados,
né? Mais propensos a receber o auxílio. Então a gente estava, né, quem não assistiu, pode assistir da última, do último estudo da semana passada, quando a gente começou a conversa com ele, né, onde a gente foi doutrinando, a gente foi demonstrando que nós estávamos ali para, não contra ele, né, mas a favor de todos ali, né? E vai prosseguir o diálogo, tá? Então é normal, temos que é normal que no começo o espírito esteja mais endurecido, mas a gente vai justamente conversando para ir diminuindo as resistências e abrindo espaços para um aprofundamento, né? E geralmente esse aprofundar é o aprofundar no afeto, é o aprofundar no sentimento, que é onde geralmente esses espíritos sofreram e não conseguiram superar o sofrimento e criaram uma couraça de revolta, de dureza, né? Se desconectaram do seu sentimento e endureceram a si mesmos, né? E aí se mantém indefinidamente desse jeito, às vezes passam séculos o espírito desse jeito, né? Até que alguma coisa os faz se reconectarem. Geralmente isso só é possível quando já há um certo cansaço. Depois de muito tempo e vivendo aquele vazio interior e fazendo sempre a mesma coisa, perseguindo, né? Prejudicando, então eles começam a sentir falta de algo mais. É quando os espíritos geralmente procuram realizar esses atendimentos, né? Onde eles criam as condições para isso, né? Mas geralmente depois de um longo período em que o espírito ele vai se cansando, né? Dessa situação. Ok, pessoal, então vamos lá. Então eu falava para ele, né? Deus é a suprema bondade. Aí ele disse: condescendi em vir conversar por alguns momentos atendendo a insistentes reivindicações, mas afianço-lhe que seu tempo está se esgotando, né? Porque a gente ficou ali nos últimos dias, a gente estava ali o tempo todo ali focado nele, né? Mentalizando, conversando mentalmente com ele, mandando boas vibrações e tal, né? Então até que ele foi ali na reunião, né? Mas para ele não sabe nem como é que ele aceita conversar com a gente, né? Então, geralmente, nesses momentos, o espírito vai compelido a outras forças que ele não entende e que estão agindo nesse momento, né? São os familiares dele que estão tentando envolvê-lo para que ele aceite a conversa, para que se mantenha ali com a gente, né? Aí, continuando. Sou profundamente grato ao Senhor por ter aceitado vir falar conosco. Pode perceber que dentro de nós não existe sentimento negativo com relação ao Senhor. Pelo contrário, só desejamos o bem e que todos saiam ganhando, né? Então vejam que a gente precisa demonstrar todo o respeito, né? Porque se trata de uma autoridade, né? Na concepção dele, né? Ele é uma autoridade e ele tem um poder realmente vasto, né? Lógico que é um poder limitado, né? Mas não deixa de ser um poder considerável, né? Porque ele tem influência sobre a vida de muita gente, dos trabalhadores dele e dos que sofrem as perseguições também, né? Então a gente falava com todo respeito com ele, né? Isso ajuda a desarmar a pessoa, né? Isso ajuda a facilitar o diálogo, né? Na verdade, a vingança dói não somente no que está sofrendo, mas também naquele que se vinga, porque continua preso ao seu algoz, lembrando-se dos acontecimentos constantemente, o que é muito doloroso. Isso aqui é uma grande verdade, né, pessoal? A gente falava para ele, né? E a gente vai recebendo intuições, né, na hora
da conversa lá, a gente vai recebendo muita ajuda espiritual, né? Os espíritos amigos vão nos intuindo, né? Mas a gente falava para ele que a vingança, ela tem esse problema, né? A pessoa que quer ser vingada ou que está se vingando, ela paralisa a sua própria vida, né? Porque ela se centraliza num certo momento, que foi um momento doloroso, ela se fixa nesse momento, né? Que foi um momento ruim, que ela sofreu, que a família dela sofreu, né? Geralmente são coisas bem graves, né? Que geram essas obsessões, né? E a vida para ali, né? A vida que podia andar, podia se desenvolver, a pessoa podia superar, podia melhorar, fica ali paralisado no tempo e no espaço, né? Então ela fica vitalizando aquilo que mais a fez sofrer. E fica ligando-se mentalmente àquele que o fez sofrer, né? Então você fica cada vez mais ligado à pessoa que você mais odeia, né? Então isso é uma situação muito ruim, né? Na verdade, a gente poderia dizer que a pessoa é como se ela quisesse sofrer, né? Inconscientemente é como se ficasse buscando a infelicidade o tempo todo. Porque se ela fica presa mentalmente e emocionalmente ao pior momento da sua vida e fica ligada à pessoa que ela mais odeia, quer dizer, como é que a gente vai esperar a felicidade a partir daí? Como é que a gente vai esperar realização a partir daí? Sendo que a única realização que acaba existindo é a realização do mal e a realização de ver o outro ser destruído. Como é que a gente vai construir a nossa felicidade ficando feliz com a destruição do outro? Quer dizer, é um negócio realmente que não tem lógica, né? A Lúcia colocou por isso a necessidade do perdão. Por isso o perdão liberta, né? Por isso que o perdão renova, o perdão nos dá uma nova chance de prosseguirmos e para o outro também, para nós e para o outro, né? Para que a gente saia dessa fixação, né? Então esse é o problema, né? Então vejam que é uma coisa do interesse da pessoa, né? A gente usa essa argumentação porque é do interesse do espírito ele perceber tudo isso, né? E muitas vezes ele sabe tudo isso, só que ele acaba não se sentindo preparado para aceitar. Então ele precisa se cansar primeiro para ele aceitar esse argumento, né? Okay. Sentindo-se compreendido pelo encarnado, comentou: mas hoje estou a cavaleiro da situação. No começo foi muito difícil. Hoje aprendi a vencer tudo isso, né? Então, você vê que ele já está dando a entender que realmente houve um sofrimento e que para ele foi muito difícil, mas ele conseguiu vencer tudo isso, na visão dele. Na verdade, ele não conseguiu vencer. Na verdade, ele criou uma camada, né? Ele criou uma camada de endurecimento que para ele foi o vencer. O superar para ele foi criar essa camada. Só que essa camada de endurecimento, ela mais afasta ele da solução do que resolve. O modo como ele resolveu foi assim. E a gente faz isso também, viu, pessoal? O tempo todo. Assim, nós também usamos desse recurso de endurecer o coração. E falar assim, eu não vou deixar ninguém nunca mais fazer isso para mim, me fazer sofrer, não sei o quê. E quando a gente fala isso, geralmente a gente está indo para um caminho de desconexão do sentimento, desconexão das relações, né? Desconexão de momentos até bons que a gente viveu, mas que também propiciaram momentos difíceis, mas que fazem parte da mesma realidade. E a gente levanta um muro e parte de nós fica do outro lado do muro.
né? A gente levanta um muro e a gente vai ter que chegar algum dia com o nosso martelinho e quebrar esse muro, porque parte de nós está do outro lado. O mesmo muro que a gente levanta para separar da dor é o muro em que está o amor também. Do outro lado está uma parte de nós, uma parte da nossa vida, dos nossos afetos. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que desfazer esse muro, entendeu? Então, esse muro é esse endurecimento, é essa desconexão, né? É como eu disse outro dia, a gente gasta mais energia mantendo isso do que enfrentando o problema e superando de fato, né? Então, o gasto energético é muito maior, né? Por isso que gera adoecimento, falta de criatividade, falta de sentido. A gente perde, né, muito da criatividade, a gente perde muito do sentido existencial, porque a partir dessa desconexão com o self, desconexão com o eu profundo, com o eu verdadeiro, né, a gente perde muita coisa boa, né, que a gente poderia vivenciar, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas sempre chega o momento em que nós nos reconectamos, né? Até porque a lei divina é perfeita e é feita para nos ajudar na nossa evolução, né? Então, ela é elástica porque permite que nós usemos o livre-arbítrio, usemos mal, inclusive, né? Mas ela vai até um certo ponto e a própria vida nos puxa devagarzinho, vai nos puxando através do cansaço, do desgosto, né? A gente vai voltando para o caminho original, né? Certo? Então, vamos lá. E atualmente não me encontro envolvido com esse problema apenas, referindo-se ao caso Solange, mas com muitos outros, uma infinidade de outros, que me chegam através dos meus subordinados. Querendo dizer que ele não vive só em função dela agora, da Solange, né? Que ele vive em função de uma infinidade de outros casos, né? Então ele está dizendo quão importante ele é. Ele está querendo dizer que ele superou essa coisa de apenas odiar aquela pessoa, que agora ele odeia um monte de outras pessoas. É isso que ele está dizendo, entendeu? Não é? Mas agora eu cuido de uma infinidade de outros casos, né? E se cuidar são os processos de vingança, são os processos de destruição de famílias, de instituições, né? Quer dizer, não houve ganho nenhum aí, né? Houve só um aumento do prejuízo, né? E por causa de uma situação específica, ele acabou ampliando o ódio para uma infinidade de outros casos, né? Olha que coisa, né? Terrível, né, pessoal? Por isso é que chefes de falange ou pessoas que fazem parte dessas falanges acabam tendo mais dificuldade depois. Quando se associam, né? Essas falanges acabam tendo mais dificuldade depois. Porque fazem mal a muitas pessoas, né? E acabam se comprometendo com pessoas que nem precisavam se comprometer, né? Nem precisava ter participado, né, de muita coisa, né? O Senhor deve ter muito poder, eu falei. Porque ele está querendo ouvir isso, né? Ele está querendo dizer que, olha, como eu tenho valor, né? Porque eu superei um caso que eu odiava e aí hoje eu cuido de muitos outros casos, né? Olha o valor que eu tenho, né? Ele está tentando dizer. Então a gente tem que também dizer algo, né? Que entre nesse papel, né? De quem está reconhecendo o poder que ele tem. Só que, logicamente, a gente entende que é um poder que está levando ao mal, né? Então o Senhor deve ter muito poder, e tenho, concordou com orgulho, né?
Mas se o Senhor pudesse ver todas as pessoas que aqui estão nesse instante, com os braços abertos para o Senhor, se pudesse ver, acharia muito interessante. Quantos afetos, quantos amores antigos. Querendo dizer, né, que tá, você tem muito poder, mas então veja quem que está aqui por perto, né? Se o senhor tem condição, então, se tem muito poder, o senhor tem condição de ver, né? Tem coragem de ver, de enfrentar, né? Essas pessoas que estão aqui e que o amam, que estão aqui de braços abertos em torno do Senhor, né? Quantos afetos, quantos amores, né? Então é quando a gente vai colocando o espírito num limite, né? Porque ele se sente tão forte, né? Se ele se sente tão forte, se ele se sente tão capaz, então seja capaz, então. É tão simples você olhar as pessoas que estão aqui querendo te abraçar, por que não olhar, por que não conversar? Por que não permitir esse acesso? Eles temem isso, né? Porque o amor, eles entendem que é algo que irá fragilizá-los na visão deles, né? Porque eles endureceram o coração, se desconectaram, né? Então eles vêm com cuidado essa questão de família, de afeto, de amor, eles temem, porque é o campo do sentimento, o campo do coração, né? Mas aí a gente coloca como que um desafio, né? Não explicitamente, mas a gente está desafiando ele a, então, se você tem tanto poder, tem tanta condição, então veja aqui as pessoas, né? Nesse momento, as entidades amigas e familiares que se postavam um pouco afastadas, acompanhando o diálogo, aproximaram-se. Aquele que fora seu pai, a esposa e uma filha ali se encontravam, vibrando em favor de Sukarno, né? O Ailton, ele não controlaria suas emoções mais profundas, exatamente. É tudo o que eles mais temem, é o coração, é o sentimento. É lembrar dos momentos bons, porque isso faz ruir seus projetos insanos de destruição de poder, porque eles se baseiam no ego, né? São os castelos de areia do ego, que não se sustentam diante do emergir do self, dos conteúdos profundos do self, do amor, né, divino dentro de nós, né? Eles não se sustentam, eles não têm lógica, né, diante da vida, da criação, né, que a gente vive. Então você vê que os familiares se aproximaram, né? Também a nobre entidade Berenice, sua mãe, que é do espírito de maior elevação entre eles, se encontrava presente, envolvendo-o com muito amor. Um tanto sensibilizado pelo ambiente, ele falou, né? Porque imagina só, a gente está ali desenvolvendo, ele está sendo preparado, faz dias já está sendo preparado para esse momento. Nós estamos ali envolvendo todo o ambiente estruturado para esse envolvimento, né? Então, entidades muito ligadas a ele. Isso cria um clima todo propício, né? Não me fale de amores. Ele falou assim com certa amargura, né? De quem sente falta, mas não se permite, né? Não tem se permitido, né? Cultivar esses amores. Mas eles estão aqui com os braços abertos, afirmava o dirigente intuitivamente. O senhor não está vendo? Eu também não, mas sei que estão aqui. Né? Porque eu não tenho visão assim de ver os espíritos, né? Tenho uma boa intuição e sei o que os espíritos vão fazer, eles sabem o que eu vou falar, né? Porque a gente trabalha nessa parceria juntos aí há muito tempo, né? Então a gente sabe como trabalhar junto, né? Então tem coisa que eu não preciso ver, eu sei, né? Eu sei o que está ocorrendo, de certo modo, né? Então, afirmando, né, que eles estão ali. Não quero saber nada disso, respondia, temeroso, lembrando-se de todo o mal que fizera. Porque esse é o problema de quem volta, né, a falar
de família, de afeto. Esse é o problema de quem já fez muito mal. A pessoa não se sente nem com o direito de buscar essas coisas boas, né? Se sente envergonhado. É como se estivesse num outro universo, né? É como se os familiares, os afetos estivessem num outro universo, numa outra, né? Só que estão ali bem pertinho, vendo o que ele tem feito, participando da vida dele, só que no invisível, né? Mas é muito constrangedor para o espírito, né? Que desceu muito fundo, né? Eles estão aqui e o chamam. Há quanto tempo? Se chamam, sou surdo a esses apelos, né? Quer dizer, está resistindo, né? A gente está tentando ali sensibilizar, ele está resistindo. Lançam pensamentos de amor, as lembranças do passado, as venturas, a felicidade, que nunca vão morrer em seu coração, tenha certeza, né? Tentando chamar ele para as lembranças do passado, né? Para ele se abrir mais, né, com relação às pessoas que ali estão, né? Os técnicos da espiritualidade começaram a projetar em uma tela passagens da vida de Sukarno, quadros de muita ternura, coloridos de forma magistral, em que personagens familiares ali se movimentavam, como nos mais belos dias da sua existência, né? Então você vê que junto com a palavra, junto com a energia do grupo, com a presença dos familiares, os técnicos estavam projetando imagens, quadros, eles usam geralmente uma tela ectoplásmica, né? Eles começam a projetar para o espírito, ele começa a ver imagens da sua vida. Então mesmo que ele não queira, ele começa a ver imagens que estavam guardadas há muito tempo, que ele não se permitia ver e que ele estava vendo claramente. Períodos bons, momentos agradáveis, né? Pintados de forma magistral, né? Quer dizer, até essa preocupação estética ali, para que toque mais, para que seja um quadro bonito, né? Isso é feito para que ele se sensibilize, né? Mas essas visões, emocionado, não querendo ceder, ele afirmou, voltando às matrizes do seu sofrimento: a única coisa que sinto é o ódio. Não, não é o ódio, é o amor, né? Porque ele quer reafirmar esse lado sombra, ele quer ficar fazendo valer o que tem sido, e a gente quer o novo, a gente quer a reconexão. A gente não quer o que tem sido, a gente quer uma situação diferente. Então a gente vai opondo, não, não é o ódio, é o amor, né? É o amor que você tem dentro de você, é isso que você tem, que você almeja no fundo, no seu íntimo, você almeja isso. Todos almejam amar, ser amados, né? É a vingança, né? Ele falou, né? Ele está tentando resistir, né? É do amor que vem as coisas belas. Só tem, né? Eu falei, né? É do amor que vem as coisas belas, né? Que aquilo que ele estava vendo ali, todo aquele ambiente, as lembranças boas, né? Provenientes do amor, né? Dos familiares dele, todos que estavam lhe ajudando, né? Só tenho o desejo de cobrar o que me é devido. Aí eu contrapus esse pensamento dele: desejo de amar e ser amado, insistia o orientador, né? Então a gente está ali, é um momento crítico, é um momento crítico, né? Porque é um momento de definição, né? A gente está aqui no momento em que a gente pode caminhar para ajudá-lo e a gente pode perder essa doutrinação. Entendeu? Às vezes o espírito fala, eu vou embora daqui, e vai embora e você perde a doutrinação. Você perde aquele momento,
Quantas e quantas vezes já aconteceu isso? Mas também quantas e quantas vezes a gente conseguiu prosseguir, né? E, e fomos bem-sucedidos, né? A equipe espiritual, todo o grupo, né? A Thaís Toreta estava com medo de ceder, de sentir o amor. Exatamente, é. A Sueli, meu Deus, como é consolador saber de todo esse amparo, independente do mal praticado. Deus é amor, com certeza, você falou tudo aí, Sueli. É muito consolador, né? A gente vê que todos nós, como filhos pródigos, que já fomos ou que somos, todos nós temos o auxílio, a misericórdia, a compreensão do plano espiritual. É lógico que nós temos que dar os nossos passos, né? Mas a ajuda é muito grande, né? O amparo é muito grande. Então, desejo de amar e ser amado, insistiu o orientador. Não, isso não entra em minhas cogitações. Meu irmão, ser obedecido não é o mesmo que ser amado, né? Meu desejo é poder, glória, mas que o deixam completamente vazio. Eu sei disso porque também sou gente e imagino o que o senhor deve sentir. De que adianta sermos cálices bonitos, mas vazios? Né? Todos nós sabemos o que é isso, né, pessoal? A importância do sentimento, a importância da relação, dos vínculos, né? Todos nós que somos seres humanos temos as nossas dificuldades e entendemos a dificuldade dele, né? E que essa postura de buscar o poder, a glória, isso a gente sabe onde é que vai acabar, né? A gente sabe no vazio existencial, né? Na tristeza, na depressão, né? O que nos dá sentido, na verdade, é o sentimento, é a convivência, é o afeto. É isso que dá sentido à nossa existência, né? É estarmos com as pessoas e darmos o nosso melhor para ajudar, para servir, né? Adianta sermos obedecidos e não sermos amados? Como vivemos sem o amor em nossas vidas? Esse licor divino que penetra todo o nosso ser e nos faz mais belos, mais amigos. E a alegria, é a alegria divina, não podemos viver sem ele, né? Porque a gente está ali nesse momento crítico, né? Falava profundamente inspirado por um dos mensageiros do nosso plano, que Sukarno não percebia. Sentindo-se fraquejar ante as presenças queridas, ele gritou: ora, basta, basta. Porque esses espíritos, você falar de Deus, ou você falar de amor, isso tudo, né? São coisas que eles não aceitam, né? Eles não aceitam, então são momentos específicos, né? Inclusive a gente não pode começar a doutrinação falando disso, né? Isso aqui já é o desenvolvimento, é um aprofundamento já, né? Mas quando a gente começa a doutrinação, começa a conversa, a gente vai mais para criar um vínculo, né? Às vezes o espírito até fala o que aconteceu com ele, né? Fala o que vai fazer com a pessoa e tal. A gente tenta ouvir, tenta, né? Demonstrar dessa compreensão e tal. E aí depois a gente, mais para frente, a gente pode falar até de Jesus, ou pode falar do amor, ou de Deus, né? E ainda assim, você vê como é que ele reage, né? Basta, basta, né? Não podemos viver sem o amor, continuava insistindo Alexandre, aproveitando a vibração do momento. E é isso que as pessoas aqui presentes lhe oferecem. E o Senhor não quer ver, não quer escutar, mas elas aqui estão e o chamam. Bastaria uma palavra para que o Senhor as visse, as ouvisse. Né? Então a gente está cutucando ali, meio que desafiando, né? Não explicitamente, mas está desafiando, fala, olha, as pessoas estão aqui, o senhor não está querendo ouvir, não está querendo ver, né? Mas elas estão aqui. Basta uma palavra.
Gente, é um tiquinho ali, é um fiozinho ali, né? A pessoa está na corda bamba ali entre continuar a vida que tem vivido e viver algo totalmente novo. Iniciar uma mudança na sua existência. É uma mudança, é uma virada na chavinha ali. Entendeu? Isso é dentro da pessoa, né? E ninguém vai poder fazer no lugar da pessoa, né? Tá? Apenas uma palavra para sentir o calor das mãos queridas que continuam preocupadas com o Senhor. O orientador prosseguia insistindo enquanto a entidade permanecia calada, concentrada em si mesma, ponderando tudo o que lhe havia sido dito. Porque está na indecisão, né? Está na indecisão. Vou para cá, vou para lá. Só que não é uma indecisão qualquer, é uma indecisão de um chefe de falange que tem um poder enorme, que depois de decidir ir para o caminho do bem, ele vai sofrer do peso de todos aqueles que ele induziu ao mal, né? Mas vai estar ao lado dos seus entes queridos, né? Vai estar ao lado do caminho do bem, né? De Jesus e da espiritualidade, mas vai ter que colher também muitos resultados das ações praticadas, né? Então não é uma decisão qualquer, né? Mas a gente sabe qual é o caminho, né? A gente sabe qual é o melhor caminho. Então, é uma indecisão dele, mas nós precisamos fortalecer para que ele tome essa decisão. Porque não tem outro caminho, pessoal. Não tem outro caminho para nós, para nossa evolução, não tem. Esses espíritos, por mais que eles relutem e permanecem nas sombras, num momento ou outro eles vão ter que fazer o caminho de retorno. É o filho pródigo que uma hora ou outra vai ter que voltar à casa do pai, não tem jeito. O quanto antes fizerem isso, melhor. Porque os efeitos serão menos lesivos, né? Agora, quanto mais demora, pior é, né? Então ele estava calado, pensativo, e eu estava ali insistindo, né? Colocando mais energia ali para... Nesse instante, aproveitando o seu estado mental mais acessível, a mãe, o pai, a esposa e a filhinha se aproximaram ainda mais, envolvendo-o com muito amor e chamando-o. Afinal, ouvindo algo, ele inquiriu: "Quem me chama? Ouço alguém me chamar. Quem me chama?" Repetiu, procurando distinguir as vozes. "Mãe? Pai? Não é possível?" Todos nós estávamos profundamente sensibilizados. O dirigente confirmou: "É possível sim. Abra os olhos para a eternidade. Veja, meu irmão." Não é? Então você vê que coisa, né? É aquele momento, né? Aquele já está começando a captar já as vozes. Muitas vezes o espírito não vê ainda, mas ele começa a ouvir. E mais um pouquinho, ele pode ser que ele comece a ver, né? Então é um acessar, né, das percepções, devagarzinho. "É a minha Glória, minha filhinha. De onde vem essa voz? O senhor quer ver? Ela está aqui, graças a Deus." Nesse momento iniciou-se uma conversa entre o espírito comunicante e uma das entidades que ali estava, né? Um dos familiares dele, né? Então ele começou a ouvir, né? E a gente estava estimulando para que ele aprofundasse mais naquela vibração, para ele enxergar, né? Que é como se fosse um portal que fosse abrindo, né? Tem várias técnicas que a gente usa, né? Tem vários recursos em situações diferentes que a gente usa para facilitar esse processo, né?
Mas aqui simplesmente a gente estava conversando com ele e estimulando, e a espiritualidade estava ali ajudando como achava melhor, né? A esposa, pelas condições menos evolvidas ou evoluídas, né, mais facilmente se fez visível junto com a filhinha e o conclamou a mudança de atitudes. Quer dizer, a esposa, uma vibração mais próxima da dele, menos evoluída, né, é mais fácil de ser vista por ele, pelo seu perispírito, pela condição perispiritual dela, né? Então ela se fez visível a ele. Meu querido, basta de loucuras, é chegado o tempo da tua renovação. Não perseveres mais no mal, que infelizmente escolheste um dia. Né? Então a esposa se fez visível, né? E já chegou dando bronca, né? Tô brincando, tá, pessoal? Ele tá falando, tá certo, né? Tá falando que realmente, né? Ele escolheu esse caminho, mas que é importante que ele saísse dele, né? Ele chorava, tocado nas fibras mais íntimas. Ela prosseguia. Sei o que pensas. Que mergulhaste na degradação por amor de nós, tua família. Contudo, querido, esqueceste que Deus é Pai de todos nós e que é a suprema bondade e a justiça maior. Né? Porque é muito comum, e geralmente esses espíritos, eles querem lavar a honra, né? Então eles querem, porque isso é um pensamento muito assim do passado, mas que ainda existe hoje ainda, né? Mas que no passado foi muito forte, muito mais forte do que hoje, né? Mas também hoje existe, né? Essa coisa de não, vou vingar a família, vou vingar, né, os meus filhos, minha esposa, né? É a coisa de lavar a honra com sangue, né? Então muitos estão até hoje nesses processos de vingança porque acham que é por amor aos seus familiares, né? Porque ama os familiares, então não pode aceitar a ofensa, não pode aceitar o que foi feito de agressão que sofreu, precisa lavar a honra da família, precisa... Vocês entendem, pessoal? Então isso já causou muito problema para muita gente, provavelmente para nós também. Tá? Essa coisa da honra, da dignidade, né? E que é muito mais de ego, né? Do que virtude, vamos dizer. É muito mais de problema do ego, né? Que quer se sobrepor àquele que o desconsiderou. Que quer se sobrepor, mostrar, ele vai ver com quem que ele está lidando, porque ele não sabe com quem está lidando, porque, né? Você vai ver quem que vai rir por último. Então, aquela coisa é o ego tentando mostrar que ele tem mais poder do que o outro, que o agrediu, que o desconsiderou, né? É aí que tem que entrar o perdão, aí que tem que entrar a compreensão. É aí justamente que, né? Mas o ego não, o ego ele não aceita, ele quer tirar satisfação, ele quer, né, compensações, ele quer demonstrar que ele é mais poderoso do que o outro. Por isso que no fundo acaba virando uma briga de egos, né? Então, e a gente acaba querendo fazer justiça com as próprias mãos. Esquece que o mais poderoso, se a gente está falando de poder, o mais poderoso é Deus. Né? O que mais compreende, entende as nossas situações é Deus. Então nós temos que deixar para que Deus saiba o que fazer. Né? E não nós queremos ser a palmatória do mundo, sermos nós que vamos consertar as pessoas. É muito comum também o espírito falar assim, eu não vou deixar ele fazer
Isso que ele fez comigo, com a minha família, eu não vou deixar fazer com mais ninguém. Essas maldades que ele fez comigo, eu não vou deixar ele fazer com mais ninguém. Mas quem que nos elegeu como o controlador da vida dos outros? Quem que nos elegeu como vigia, o cão de guarda da vida dos outros? Ninguém. Isso foi uma coisa autodeterminada. Vocês entendem? Né? Mas a pessoa coloca isso na cabeça como pretextos, né? Justificativas, né? Para justificar, na verdade, ele querer colocar todas as coisas negativas que tem dentro de si, né? Então ele usa o erro que alguém cometeu contra ele para ficar cultivando o mal que a pessoa gosta, na verdade, né? No fundo gosta de, de se manter, né? Ligado ao mal, né? Então, vamos lá. Estávamos saudando débitos antigos, a esposa dele falou, né? Estávamos saudando débitos antigos que preferiste ignorar. Não, mas não estamos aqui para julgar-te. Desejamos apenas ajudar-te, para que não te infelicites mais, nem a outrem. Vem, vamos conosco. Tua mãe e teu pai aqui estão, aqui também estão, e te aguardam com carinho. Vem. Porque essa que é a questão, né? Quando a gente faz o mal, muitas vezes a gente não dá bola, né? A gente faz sorrindo, né? Quando a gente recebe o mal, que a gente chora, que a gente sofre, a gente acha que é injusto, né? Porque a nossa visão limitada diz assim, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, mas eu não lembro das situações anteriores que eu havia feito mal para outras pessoas. Às vezes até pior do que aquilo que eu recebi. Né? Então, quando eles sofreram, e isso acontece, e aconteceu e acontece muito frequentemente, já era o pagamento de uma dívida que eles tinham. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, né? Mas tudo que a gente passa tem a sua justiça, tem a sua razão de ser. E que a gente prefere ignorar e nos vitimizar e dar a impressão que está sendo injusto o que a gente está passando. Lógico que a gente não quer nenhum mal para nós, né? A gente não é masoquista, mas a gente precisa entender que os males que nos chegam, eles têm a sua razão de ser. E quando a gente resolve ignorar isso, a gente se acha a pessoa mais injustiçada do mundo e aí a gente parte para a vingança. É quando você, ao invés de aproveitar que pagou certa dívida e poderia seguir adiante, aí você resolve devolver aquele mal, né, através da vingança, aí você cria uma nova dívida para o futuro. Certo? Esse é o raciocínio. Né? Aí você cria uma nova dívida. Ao invés de ter quitado aquela, né? Você quitou por um lado e abriu uma outra de novo. Né? Por isso que tem o bem e o mal sofrer. Não adianta só sofrer. Tem o bem e o mal sofrer. Se você sofre, mas sofre se revoltando e se vingando e maldizendo, né? Aí não serviu para nada aquilo. Entendeu? Não cumpriu com o objetivo, né? Certo? Ok. Então a esposa dele, né, estimulando para ele ir junto com eles lá, né? A gente já está acabando, pessoal. Já está quase na hora, né? Chorando muito, Sukarno agradeceu e se despediu. Nós igualmente unimos as nossas lágrimas de contentamento às dos encarnados, enquanto bênçãos do alto caíam sobre nós como pétalas de rosas. Né? São momentos muito gratificantes, né? Muito especiais, tanto para nós encarnados quanto para os espíritos amigos. São momentos únicos na nossa vida, né? Em que a gente se sente
amparado, né, por forças muito positivas, né? Do infinito ouvia-se uma melodia entoada por vozes cristalinas, produzindo imenso bem-estar e sensação de felicidade em todos os presentes. Essas são as felicidades reais, né? Essas são as felicidades, é a felicidade verdadeira, né? É fruto do trabalho, fruto do amor, fruto do servir, fruto do ajudar, fruto da fé, né? Da compreensão, que todos nós podemos vivenciar quando trabalhamos em grupos mediúnicos ou em qualquer outra tarefa do bem, né? Voltada ao bem. Aqui a gente está vendo uma tarefa mediúnica, né? E esses são os grandes prazeres da alma, né? Que nós precisamos sentir cada vez mais, e valorizar e investir cada vez mais, né? Porque é isso que vai realmente nos felicitando ao longo do tempo, né? É uma construção, né, que a gente vai fazendo. Do nosso lado, Berenice recebeu o filho que adormecera exausto para começar uma nova vida. Tomando-o nos braços, agradeceu a todos, elevando-o ao Criador uma prece de gratidão pelas dádivas dessa noite. A Berenice, né, que a princípio não se fez visível e tudo mais, porque outros tinham mais condição próxima do Sukarno. A Berenice é um espírito muito elevado, né? Mas aí quando ele adormeceu, ela recebeu ele, né? E levou nos braços, certamente para se preparar para uma reencarnação em breve. Porque geralmente casos assim é muito importante que não se demore a reencarnar, né? Geralmente porque é o melhor remédio. Até para isolar um pouco das entidades que mentalmente ficam enviando revolta, né? As entidades que ele gerou o mal, né? Que ele induziu ao mal, no plano espiritual ele ficaria mais vulnerável aos pensamentos, às energias que eles arremessassem. Então geralmente eles provocam um reencarne breve, em condições mais difíceis, vamos dizer assim, tá? Em seguida, acompanhada dos demais familiares, alçou-se ao infinito, com o fardo leve dos seus amores, desaparecendo em meio às estrelas que pontilhavam o firmamento. Bonito, né? E é assim, né? É assim que chega ao fim, pelo menos um fim parcial, né? É assim que chega ao fim uma trajetória de dirigente de falange, né? Um personagem que ele viveu e que agora chega ao seu termo para iniciar um novo momento na sua história, vamos dizer assim, né? Que pode ser o começo de um levantar espiritual, né? De um ressurgir espiritual. Mas aí o futuro, né? Isso ainda está em curso, né? Porque isso aqui tem quase 30 anos, né? Tem quase 30 anos. Pode ser que o seu Sukarno esteja encarnado ainda. Pode ser que já tenha reencarnado e desencarnado, se ele tenha vindo numa encarnação expiatória mais difícil, com um corpo mais complicado, né? Que é muito comum nesses casos, né? Às vezes não dura muito aqui na Terra, então nós não sabemos se está encarnado ou desencarnado, nós não sabemos, né? Mas o que importa é que está seguindo a sua vida, né? E com o auxílio daqueles que o amam, certo? Muito bem, pessoal, terminamos aqui, né? Terminamos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo estudo de hoje, pelos estudos de todos os dias, por podermos usar esses recursos
que a tecnologia nos fornece para estarmos mais próximos, mais unidos, mesmo diante do Espírito, que não encontra barreiras e que está sempre ligado àqueles que ama, está sempre sintonizado nas frequências com aqueles que se lhe afinizam. Queremos neste momento, Senhor, irradiarmos energias muito positivas para o nosso irmão Sukarno, para que onde ele estiver, receba a nossa gratidão pela experiência que chegou até nós, pela vivência, pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais, mesmo através das suas dores. E que ele receba as nossas energias. E que essas energias possam fortalecer o bem em seu coração, a coragem, a fé e a confiança no poder divino, que nos ama a todos e a todos nos acompanha com o desvelo de um Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Dispensa-nos na tua paz. Assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos. Obrigado aí pela presença de todos, pelo carinho, pela participação. E o livro prossegue, né? Temos alguns capítulos ainda e vamos em frente, né? Amanhã temos estudo às 20 horas do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Então a gente espera vocês, tá? Um abração. Fiquem com Deus. Até mais.